filho. Dá boa noite pro pessoal. Boa noite. Vai. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu fixar o nosso tema da live de hoje. A influência da família e escola no desenvolvimento da criança em tempos de isolamento. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, a Dilma. Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um ok aí se vocês estiverem me ouvindo, tá? Dá um ok pra mim. Opa, deixa eu só abrir aqui, ó. Pronto. Ok. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um ok. Joinha. Érica entrou. Deixa eu convidar uma galera aqui para assistir a nossa live. Lorena, deixa eu falar aqui geral. Opa. Vamos lá, deixa eu convidar uma turma aqui para assistir com a gente. Pronto, chamei. Boa noite Fábio, boa noite Silvanda, boa noite Priscila, boa noite Érica, boa noite a Dilma, boa noite Carla, vocês estão me ouvindo, gente? Dá um joinha aí, boa noite Mara, tá ok, né? Ótimo, sejam bem-vindos, tá? É muito bom ter todos vocês aqui. Boa noite Leonardo. Tô aqui com meu chazinho de gengibre com limão, gente, e canela, que eu sou apaixonado. Vocês aceitam? E aí nós começamos uma nova maratona, né? Depois de terminarmos uma maratona que foi um espetáculo, que foi as lives sobre ansiedade e seus impactos nos tempos modernos. Nós tivemos aí mais de um mês, em todas as sextas-feiras, foram 5 lives onde a ansiedade ela foi vista de uma forma assim multidisciplinar, né? Eu com muito orgulho eu convidei diversos profissionais, né? Nós tivemos lives com nutricionista, com farmacêuticas, com outros psicólogos e foi muito produtivo, né? As nossas sextas-feiras, quem participou sabe disso. E agora nós estamos entrando numa outra maratona, menor, mas não deixa de ser, que é onde nós vamos falar sobre a área escolar, né? Nós vamos fazer aí 3 lives, porque, gente, esse conteúdo dessas lives, o meu objetivo é atender a demanda do povo mesmo, tá? Então eu vejo as pessoas me mandam muitas perguntas. Ed, o que eu faço? Ed, socorro! Ô Ed, eu não aguento mais esse menino dentro de casa. E aí, gente, eu percebi que existe uma ansiedade, né? Todo mundo já está vivendo aí um momento de ansiedade devido a tudo isso que a gente está vivendo, né, com o coronavírus. E eu vejo que há uma ansiedade maior agora por parte dos pais em como saber lidar, né, por não saber lidar com esse tempo agora que o filho está tempo integral em casa, ele não está na escola, né? Eu falo que agora houve uma troca de papéis, né? A família jogava um pouco na escola. Boa noite, Rosa. Tudo bem, Rose? A família jogava um pouco a criança na escola e falava, ó, se vira escola. E agora parece que houve uma troca de papéis. Ela vai ter que se virar o tempo inteiro nesse período de isolamento. Então, gente, essa live, essa maratona agora, essas 3 lives, são justamente essa necessidade, é devido a essa necessidade. Eu tô vendo que tá entrando um time bacana de professores aqui, ó. Boa noite, Pri, minha amiga que é professora também de educação física. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é um amigo querido, Fábio. Quem me conhece sabe, né? Eu sou psicólogo clínico e educacional, então eu faço trabalhos nas escolas também. Foi inclusive em uma dessas escolas que eu conheci o Fábio. Teremos uma outra convidada também, que ela já está aí, né? Ela vai participar de uma outra live. E é isso, gente, nós estamos aqui para somar com vocês. E aí, por que nós escolhemos esse tema família, a influência da família? Porque a família, gente, desde os primórdios, a família ela sempre vai ser uma base, uma referência, e não é algo momentâneo, não é só em um período da vida. Família ela é importante o tempo inteiro, é verdade?
Lindo, delícia te ouvir. Beijo, Pri, tô com muita saudade de você. Silvanda tá falando aqui, ó, momento de valorização dos profissionais da educação. Concordo, tem razão. E aí, gente, olha, gente, o meu tatuador, Bruno Faria, olha aí, só vou até hoje, eu vou falar ostentando as minhas tatuagens, né? Meu Bruno, meu tatuador, entrou, olha, seja bem-vindo, Bruno. E aí, gente, a família, ela tem um peso muito significativo na vida da criança e não é só nessa fase infantil. Essa fase, esse peso, né, essa importância, ela vai perpetuar no período da adolescência e vai ser eterno para a fase adulta também, não é verdade? E aí, quando você estuda a história, quando você pega a história da família aí desde a época da Idade Média e você vai vendo toda essa evolução, né? Quando você entra, por exemplo, na questão da indústria, né? Quando a indústria começa a expandir, quando o mercado de trabalho começa a expandir, porque como que a família era vista? Antigamente o homem ele era responsável por quê? Por ser o cuidador, o chefe da família. Então ele tinha aquela responsabilidade de proteger a família e de sustentá-la, de mantê-la. Então ele ia trabalhar, né? Trazia o alimento, esse era o papel do homem. E do pai, com a mulher e da mulher, a mãe, ela ficava com a responsabilidade de cuidar principalmente da questão da educação e a questão afetiva dos filhos. Não era assim que funcionava? Só que aí a indústria foi crescendo, o mercado de trabalho foi expandindo, as mulheres foram tomando conta do mercado, isso para mim é maravilhoso. Eu sempre falei, sempre vou falar que a mulher ela tem que dominar o mundo mesmo, a mulher que tem que governar e administrar esse mundão. Eu sou muito fã das mulheres. E aí quando a mulher ela começa a ganhar espaço no mercado de trabalho, ela começa a dividir as tarefas com o marido. Então ela já não é mais aquela pessoa, né, aquela responsável em cuidar apenas dos trabalhos domésticos e da educação e da questão afetiva das crianças. Ela agora começa a ganhar um espaço onde ela vai trabalhar fora de casa, nisso ela vai dividir as questões financeiras com o marido e também as atividades de casa e principalmente a questão afetiva. Então começa a ter aquela troca, né? A mulher vai trabalhar em um determinado horário e o marido está em casa nesse outro horário e cuida das crianças. Isso é importante na estrutura da família, por quê? Porque o homem ele passa a ter um contato mais próximo dos filhos, ele começa a participar dessa questão afetiva. E aí, participando dessa questão afetiva, se aproximando dos filhos, ele começa a ter uma interação muito maior com eles. Só que aí, gente, o capitalismo ele vai crescendo, aquela busca, né, pelo consumismo, aquela busca pelo ter ao invés do ser, tem gerado um problema, uma fissura nas famílias, né? Hoje, assim, a família, ela tem... O tempo tem passado e você vê que as famílias, elas têm mudado muito. Hoje nós temos famílias, né, homoafetivas, nós temos famílias de produção independente, onde a mulher decide não ter um companheiro, ela quer simplesmente ter o filho dela. Então houve todo esse avanço, toda essa mudança na estrutura familiar, mas não houve o fim da família. Né? A família ela é uma base. Eu sempre costumo dizer que a família ela é o primeiro vínculo social que a criança tem, né? Então ali dentro de casa a criança vai aprender a dividir com o outro, a interagir com o outro. E a escola ela tem um papel de fazer o quê? De tirar essa criança do comportamento repetitivo dos pais e inseri-los na sociedade. Esse é o papel da família. Esse é o papel da escola, tirar a criança desse comportamento repetitivo e inseri-los aí na sociedade, onde ele vai conhecer uma nova cultura, coleguinhas com diversos costumes diferentes do dele. Só que o fato de a escola ter esse papel, né, de introduzir as crianças para a sociedade, não isenta a família da sua responsabilidade. Não isenta a família de que ela tenha essa interação com a escola. Não existe, em um âmbito escolar, não existe você focar somente na criança, no aluno, não existe você focar somente no professor, não tem como você focar somente na relação aluno-professor. O ambiente escolar, ele é multidisciplinar, precisa dessa interação aluno
professores e pais. E aí, gente, eu quero convidar agora o meu amigo Fábio, onde nós vamos bater um papo sobre isso, né? Fábio, eu conheci ele, como eu falei, em uma dessas escolas onde eu fiz um trabalho. E dessa escola, depois ele me convidou porque ele trabalhava em uma outra escola. Aí eu já fui atender uma outra demanda diferente, que era o EJA, né? O ensino de jovens adultos. E aí esse trabalho, gente, que eu faço nas escolas me rende muito, né? Além das experiências, me faz eu ganhar aí diversos amigos que eu posso contar, parceiros, né? E aí vem pra cá meu amigo Fábio. Vocês vão conhecer esse cara, gente boa. Vocês que entraram agora, sejam bem-vindos, tá? Boa noite pra todos. Opa, cadê meu amigo Fábio? Vamos lá, tô chamando ele aí. Opa! Tem alguma... Isso! Boa noite! Boa noite. Tá me ouvindo, meu querido? Muito bem. Muito bem, né? Fábio, seja bem-vindo. Essa quarentena tá te deixando igual eu, assim, ó, com o rostinho mais cheio. A gente não era assim, não, hein? Não é? Antes dessa quarentena, a gente não tava com esse rostinho redondo, não, cara. Não é? Cozinhando. Pois é, né? Mas cozinhar é terapêutico, é muito bom, né, querido? Exatamente. É isso aí, Fábio. Se apresenta pro pessoal, cumprimenta aí essa galera. Seja muito bem-vindo à live de hoje, tá? Você sabe que você é um querido meu. Fica à vontade para falar um pouco do seu trabalho, quem você é. Estamos aqui para te ouvir. Ok. Bom, primeiro eu quero desejar boa noite a todos, né? Aqui que estão nos acompanhando hoje, possam vir nos assistir depois. Eu sou professor, né? Tem quase 10 anos que eu atuo na área da educação. Eu já atuei na área tanto particular, né? Em escolas particulares, quanto em escolas públicas. Atualmente eu sou professor na rede municipal de Belo Horizonte e atuando na coordenação do programa Escola Integrada. Então, nós estamos aí para ajudar no que for possível e Que desafio, né, Fábio? Muitos desafios. Ser professor nos dias de hoje é desafiador, não é verdade? É desafiador, principalmente nos tempos de quarentena, né? Nos tempos de quarentena. E aí, como que você vê essa quarentena trazendo aí uma associação para esse tema, Fábio? É um convite? É um desafio para os pais? É um desafio para todos nós, né? A quarentena, ela nos colocou num âmbito onde tudo aquilo que a gente ia deixando para depois, empurrando com a barriga, né? A gente deixava para amanhã resolver determinadas coisas por conta do trabalho, por conta de tantas coisas que a gente fazia. A quarentena está colocando a gente de frente para essas questões, né? Nós estamos sendo obrigados a encarar nós mesmos, né? Encarar nossas ansiedades, né? As questões familiares que antes talvez passavam desapercebidas ou que não estavam tão intensificadas, né? A quarentena ela fez a gente se intensificar, olhar mais para si, ver aonde realmente eu estou, onde realmente é o meu seio de vivência, né? De experiências, quem é a minha família, como é conviver mais tempo com ela. Então são muitas questões, né, que a quarentena nos trouxe. Isso é verdade. E é um desafio, né? Porque a quarentena nos obrigou a desacelerar, né? Esse aceleramento social, igual eu estava falando aqui no começo, né? Essa busca pelo ter ao invés do ser, ela não só tem tomado conta da nossa vida individual, como ela tem entrado nas famílias, né? Você vê aí pessoas hoje, famílias, que elas não têm mais o hábito de sentar à mesa, que é uma coisa tão simples, mas que é tão prazeroso e fundamental, né? Até para você estabelecer uma relação com os seus. As famílias não têm, né? Você olha casas, por exemplo, apartamentos que já nem têm essa mesa, para que as pessoas possam sentar, né, conversar sobre o seu dia, ter esse momento em família.
E eu tenho observado, Fábio, que isso tem acontecido continuamente, de uma forma muito latente, no processo de desenvolvimento tanto psicológico quanto educacional das crianças. Essa loucura dos pais, né, essa busca pelo ter, e até mesmo uma ansiedade em querer dar a eles o melhor, e esse melhor ele é caracterizado como algo material, né? Essa busca pelo, olha, eu tenho que trabalhar para te dar uma boa escola, eu tenho que trabalhar para manter você de uma forma financeira, né? Essa busca, essa pressa, ela tem sim trazido, de certa forma, alguns resultados positivos na questão financeira, né? Uma vez que eu produzo, eu tenho um retorno, mas ela tem gerado essa fissura, essa separação na estrutura familiar, principalmente no desenvolvimento tanto psicológico quanto educacional da criança, não é verdade? Exatamente. Inclusive, a gente vê muito também a preocupação de muitos pais em realmente ter esse trabalho para proporcionar aqueles, vamos dizer assim, aquelas coisas, aqueles presentes que eles não tiveram. Na verdade, eu penso, você pode ser psicólogo, pode até me ajudar nesse pensamento, me corrigir se eu estiver errado, mas eu penso que às vezes é até mais uma realização própria do que do próprio filho. Porque a criança não tem esses desejos, elas não sabem ainda o que realmente elas querem ou o que faz falta para ela, né? O que ela realmente necessita. A criança ainda não tem. Quem ela vai ser, né? Ela não tem ainda essa capacidade. Ela é um ser em construção, é um ser em desenvolvimento, né? E a gente percebe que quando os pais ficam nessa ânsia, né, de trabalho para dar para os meus filhos, não que eu esteja defendendo aqui que não deve se trabalhar, não é essa a linhagem do que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que é necessário mais doação de, como você falou, ter um momento com o filho, né, ter um tempo de qualidade. Exato, eu preciso conversar com o meu filho, né? Eu preciso, e não só com o filho, com os outros entes familiares também, né? Tem que ter esse momento que ainda que não seja no jantar, né? Mas que seja um outro momento em comum em que todos não estejam somente no celular ou na frente da televisão, né? Vendo uma informação de fora. Muitas vezes eu ouvi uma fala, Edson, que me deixou muito preocupado. Porque teve algumas pessoas que chegaram em mim e me disseram que estão se sentindo estranhas em sua própria casa. E eu fiquei preocupado com isso, sabe? Porque, pera lá, se eu estou estranho na minha própria casa, qual é a relação que eu estou construindo com as pessoas que estão dormindo sobre o mesmo teto que eu? Não é verdade? Qual é a relação que eu estou construindo com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa, né, com os meus familiares? A Érica fez um comentário aqui que faz toda uma ligação com a sua fala, que ela diz assim, ó, somos obrigados a conviver com o essencial. E esse convívio com o essencial é justamente o que você está falando, tem gerado uma angústia, uma estranheza nas pessoas, né? Pois é, mas aí leva a gente a começar a fazer alguns questionamentos, sabe, o Edson? Porque por que eu estou convivendo somente com o essencial? Porque antes eu tinha a desculpa que eu não teria tempo. Eu trabalho demais, meus filhos estão na escola, meus filhos estão na faculdade, né? Os outros estão trabalhando, a gente mal se vê. Ok? Mas e agora? Eu sei que ainda existem pessoas que estão trabalhando, né? Nossos amigos essenciais, graças a Deus por ele, né? Nosso total agradecimento e reconhecimento aqui pelo trabalho deles, sensacional. Mas a gente sabe que uma grande maioria, que inclusive são alguns que fizeram esse comentário comigo, agora tem tempo. Então, será que realmente era o tempo que estava faltando? Porque se me faltava tempo e agora eu tenho, o que está me impedindo de eu começar essa construção? De eu começar esse relacionamento com os meus familiares? Qual que é o impeditivo aí? Eu acho que é um ponto que a quarentena trouxe para a gente, todos nós, né, refletirmos, né? Porque cada vez mais claro que nós somos seres sociais.
Nós precisamos de Vocês concordam com isso, gente? Se vocês concordam, vai apertando no coraçãozinho aí do lado, tá? Porque isso ajuda, inclusive, a página, para que outras pessoas vejam que a live tá funcionando aqui. E é uma forma de convidar as pessoas a participarem. Então, se vocês concordam aí, estão gostando, já vai dando um curtir aí no coraçãozinho do lado, tá? Continua, Fábio. Então, porque eu penso assim, nessa questão do tempo, às vezes o interessante não é a quantidade de tempo que você fica junto, mas sim, ainda que você trabalhe o dia todo, que você tenha pouco tempo para estar junto, mas o que você está fazendo nesse tempo? Qual é pouco tempo que resta, né? Você está fazendo alguma atividade para interagir com seus familiares e, no caso, com seus filhos? Há essa interação? Então, se eu não tenho muito tempo, mas o pouco tempo que eu tenho, eu reservo um pouco para estar ali e desenvolvo uma coisa realmente efetiva com a criança. E quando eu digo efetivo, não é estar os dois, cada um com o celular na mão, o filho com o tablet na sua frente, você ali. Não, eu estou falando de calor humano, de troca, de conversa. De atenção, né? Exatamente. Porque eu acho que, às vezes, a criança ela desenvolve um pouco de indisciplina justamente por querer chamar a atenção dos pais para ela. Se eu faço bagunça, os pais olham para mim e eles vão conversar comigo. É uma maneira, claro que a criança não tem esse entendimento, mas é a maneira que ela achou de chamar a atenção. Eu tenho observado que inclusive, quando eu estou na escola, dos alunos que eu já tive, quando eu tenho pais mais presentes, que sempre estão nas reuniões, geralmente esses pais, eles também são presentes em casa. No pouco tempo que ele tem, eles participam muito da vida dos filhos. E o desempenho dessa criança é totalmente diferente, inclusive no comportamento. Sabe, isso é muito visível na minha prática educacional, que eu vejo diariamente, sabe? Porque... E é interessante porque assim, a criança é um depósito vazio, né? Ela está ali pronta para receber tudo aquilo que eu der, né? E oferecer para ela. Então, se eu tenho... E isso é tão importante, gente, porque se eu tenho todo esse contato, essa aproximação, né? Esse acompanhamento aí no desenvolvimento, tanto psicológico quanto educacional, o desgaste que eu vou ter lá na frente, conforme ela for crescendo e atingindo outras etapas, é muito menor. Né? Eu estava inclusive conversando com a Érica, ela pode até colocar aí nos comentários. Nós estávamos falando sobre o estudo online e ela falou: Edson, eu não tenho problema nenhum com a minha filha. Ela aprendeu, ela já sabe que ela tem que estudar. Inclusive a gente estava fazendo um churrasco esses dias e a gente olhou, tinha saído do churrasco e foi estudar. Né? Mas por que tudo isso? A criança, igual você falou, ela não escolhe isso sozinha. É preciso ter esse contato, essa presença, para que isso aconteça, né? E aí essa questão do material, igual você estava falando do tablet, né? Eu vejo até mesmo como uma forma, Fábio, de tapar um buraco. Então, peraí, eu não vou... Porque educar dá trabalho, educar gasta a sua energia, né? E uma coisa que é interessante, que as pessoas precisam entender, é que uma vez que você tem um filho, você tem uma responsabilidade, né? E que tempo, o que nós observamos direto, né? As pessoas falaram o seguinte: se eu tiver tempo eu faço, quando eu tiver um tempo eu ensino, quando eu tiver um tempo eu faço tal coisa. Mas ter um filho não é uma opção na questão do processo educacional. Você não tem que educar o seu filho ou ter um tempo com ele quando der. Isso aí precisa ser condicionado, precisa ser construído, precisa ser colocado ali em prática, não é verdade? Exatamente. E é igual a Silvana está falando aqui, ó, o material distancia das questões afetivas. O Bruno falou, olha, a quarentena quebrou o hábito do consumo. E isso é tão verdade que todas essas questões, elas têm gerado essa angústia. Quando você vê essa angústia, esse estresse dos pais, e não saber como lidar com questões como essa, é justamente porque não houve essa construção. Então eles estavam ali com aquelas pessoas cegas, e detalhe, não estão nem vivendo, eles estão sobrevivendo,
né, que é essa busca pelo consumismo, pelo ter. E muitas vezes, quando você pergunta para eles, você está correndo para quê? Você quer ser um milionário? Você quer ser uma pessoa rica? Para quê? Ela não sabe nem responder o porquê dessa correria, né? Então, se com a própria vida está assim, isso tem refletido na estrutura também no próprio filho, né? Você vê que hoje... Voltando um pouco atrás na questão dos meios tecnológicos, é importante que se diga que o que eu vejo é uma falta de, vamos dizer assim, padrões no uso. Porque nos tempos que nós estamos vivendo e cada vez mais a tecnologia ela vai ficar presente na nossa vida, né? Tanto é que estamos importante, falando dela aqui, né? Então, eu acho que além de falar, é interessante que a gente diga o seguinte, não é proibir a criança de ter acesso a essa tecnologia, mas é supervisionar de que forma ela está tendo, ficar atento a isso. Eu estou deixando a minha filha, o meu filho, com o celular ou com o tablet na mão, porque eu não quero que ele faça bagunça, porque eu quero entretê-lo, que ele não, vamos dizer assim, que ele não encha o meu saco, ou eu estou deixando ele no momento específico que ele tem mesmo para ver aquilo lá. Então eu acho que a análise tem que ser feita, sabe? Porque se eu estou colocando o menino ali, né, a criança ali com tablet, com o intuito dele não fazer bagunça, opa, espera um pouco. Qual é o nível de limite que eu como pai, eu como mãe estou dando ao meu filho? Eu preciso de uma ajuda, de uma tecnologia para fazer ele ficar quieto. Será que isso é educar? É uma coisa que é uma questão que eu deixo aqui para reflexão. Isso realmente é educar? E quando não houver um tablet ou um celular ali, como é que vai ser o porte dessa criança? Se você faz onde não vai ter que levar o celular a todo tempo, na escola, por exemplo, para que esse adolescente ou essa criança atenda ao chamado do professor, obedeça, né, as regras que a escola impõe, e, enfim, porque são necessárias para a disciplina, né? Ela não tem um celular ali para ela parar de fazer a bagunça. Ela não vai poder ficar o tempo todo ali na escola com esse celular na mão. Será que isso que os pais estão fazendo é a maneira correta de educar? Isso é educar? É a pergunta que eu deixo aqui, sabe? Porque nós temos enfrentado um grande problema com a tecnologia em sala de aula nesse sentido, sabe? Agora, eu já fiz atividades que, como a maioria nesse caso específico, todos tinham um celular, em que, dentre a atividade que eu fiz em sala, eu resolvi não entrar em guerra mais com o celular. Eu falei, não, então nós vamos fazer o seguinte, tal dia da semana nós vamos ter uma atividade com o celular. Vocês vão utilizá-lo como meio de pesquisa, né? Quem não tinha internet roteava para o colega, ou eu mesmo... Dá-se um jeito ali e a coisa saía. Então, meu questionamento é, por que eu estou dando essa tecnologia para a criança? Para qual finalidade? Entendeu? Eu acho que interessante. Isso é muito interessante que seja dito. Sabe? Sim, e é isso. Isso. Pode falar, pode falar. De educar, vem vários outros questionamentos que eu fico assim, me perguntando. Inclusive quando eu vejo isso em sala de aula, né? Quanto que esse pai está conhecendo esse filho para ter que usar um outro meio para ele ficar quieto, né? Qual que é o conhecimento que esse pai tem da vida escolar dessa criança? Será que ele é um pai presente? Porque se em casa ele já está dando o celular para o menino ficar calado, será que em outros âmbitos da vida dessa criança o pai está participando? Eu me pergunto isso, sabe? Quanto de limite está dando a essa criança? Ele é uma criança que vai conseguir agir em sociedade quando o pai não estiver perto? E isso já tem sido refletido na escola, porque olha só, se eu como pai, como cuidador, eu preciso de um aparelho tecnológico para colocar um limite na criança, eu não estou pensando que ela não vai ficar só dentro de casa, ela também está indo na escola, e a escola vai ter todo esse conflito. E aí? Como que a escola lida com isso? Como que a escola vai trabalhar essas questões? A Rose está aí, a
A Rose, com certeza, ela vai... Manda um comentário aí, Rose, para confirmar isso. Eu fui convidado, né, por uma escola do bairro Serra para participar de um encontro de pais, era uma escola de pais, e eu fiz uma dinâmica justamente sobre isso, onde eu dei a cada um dos pais, inclusive, gente, essa live eu vou postar ela no meu canal do YouTube, e aí no final da live eu vou colocar esse vídeo da dinâmica, porque ela foi gravada, né, eu tenho a autorização para fazer isso, e aí foi dado a cada pai uma folha de papel, e eu pedi para que cada pai falasse o que esperava que a escola fizesse, com o que ele esperava que a escola, o que ele esperava da escola para o seu filho. E à medida que ele falava o que ele esperava, ele tinha que fazer uma bola de papel e passar para o outro pai. E aí o outro pai segurava aquela bola de papel e fazia a bola de papel dele, falando o que ele esperava. À medida que isso ia passando, as bolas de papéis iam aumentando e as pessoas que iam pegando, os pais, eles começavam a ter dificuldades em segurar aqueles papéis e fazer a sua bola de papel. E aí o último pai, que assim já estava, eu lembro que ela já estava até derrubando as bolas no chão, foi quando eu chamei a Rose, ela está aqui participando. A Rose, ela é coordenadora dessa escola, e aí eu pedi para que essa mãe, ela entregasse todas aquelas bolas de papéis para a Rose, que representava a escola. Que é isso que os pais têm feito. Eles têm pegado, cada um tem pego o seu filho, que tem ali a sua individualidade, o seu problema, a sua frustração, o seu medo, né, a sua dificuldade, e eles têm jogado todas essas expectativas, todas essas bolinhas de papel na escola. E a escola ela tem sido muito desafiadora, porque ela tem recebido uma demanda que não é dela, né? E já é uma demanda que está vindo fragmentada, uma vez que em casa não está tendo essa questão do limite. E aí, você como professor, você como coordenador do projeto Escola Integrada, o que você me diz desse desafio escolar? Esse desafio escolar é uma coisa assim muito complicada até da gente falar, porque não depende da gente, não está na nossa mão, sabe? Porque por mais que nós, enquanto educadores, tentamos levar a criança, o adolescente, né, esse aluno que chega até nós para um caminho de aprendizado, a gente percebe que a questão de valores é uma questão que a família ela tem um peso muito grande. Então, quando esses valores eles não são trabalhados na família, é muito complicado para a escola trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar valor, mas eu também tenho que trabalhar português, eu também tenho que trabalhar matemática, eu tenho que trabalhar geografia, ciências, enfim, todas as matérias. E claro que dá para eu fazer sim uma interdisciplinaridade, pegar um texto de português trabalhando um certo valor, pegar uma matéria de história e contrafrasear algumas questões de lições de vida, que é para isso, inclusive, né? Só que nós somos limitados para isso. Porque chega um ponto, daquele ponto para frente, é responsabilidade da família. E a escola não pode assumir. Porque se lá na frente, essa criança ou esse adolescente, ele se envolver com algum problema, ele ter alguma questão, quem estará apto a responder pelos atos dessa criança ou desse adolescente são os pais. Então não é a escola. A escola vai chamar o pai, vai chamar a mãe. Né? E não só isso, vamos pensar fora do ambiente escolar. Né? O adolescente, a criança, vai ficar na escola por um período de tempo. Passado esse tempo, ele vai para a sociedade. E aí não vai ter mais a escola. Porque a faculdade, os níveis que a gente vê na faculdade, né? A forma com que os cursos superiores levam é totalmente diferente do que a gente tem aqui no primeiro e segundo ciclo ensino médio. É outra roupagem. Parece que até tem um desabafo aqui, mas parece que não se conversam os dois âmbitos, sabe? Então, quando ele sair dessa proteção da escola, dessa preocupação que a escola tem, quem é que vai se preocupar? Vai sobrar para o pai, vai sobrar para a mãe. Então, o que é o pai ou a mãe deixar para depois agora, uma hora a conta chega. E vai chegar mesmo, infelizmente. Né? Maior, né?
ela ainda vem muito maior. Muito maior. E eu vejo que aquilo que as pessoas falam que é uma dificuldade, muitas vezes quando fala assim que é uma dificuldade pela falta de tempo, pela falta de inúmeras coisas, a gente sabe sim que é difícil, né? Não é fácil você educar, não é fácil a maioria trabalham, né? Você como professor, você sabe disso, tem pais que trabalham, passam o dia inteiro fora, né? Realmente não é fácil você chegar em casa cansado, ainda ter que participar dessa questão de, olha, eu vou te ensinar nos para-casas, tudo, mas a gente sabe que não é fácil. Mas uma vez que não é uma escolha, a gente não tem para onde correr, é importante que seja feito com qualidade e que seja sensível a algumas questões, Fábio. E uma delas será que realmente eu não tenho tanto tempo suficiente ou eu estou investindo meu tempo em outras coisas? Igual nós temos, por exemplo, a televisão. A televisão ela é uma sugadora de tempo. E aí quantas vezes um pai, uma mãe, ela chega ali para assistir uma novela e fica 2, 3 horas assistindo uma novela, um filme. Né? Acompanhando a série da Netflix, que hoje nunca sabe de todas as séries, mas se você perguntar qual foi a última matéria que seu filho aprendeu no último dia de aula, muito difícil. Não sabe. Existem pais que hoje não estão nem sequer parando para ver um bilhete que é enviado pela escola num caderninho, não é verdade? E aí a gente deixa claro aqui, né, Fábio, que em momento algum nós estamos fazendo uma crítica ou convocando as pessoas a não assistirem, gente. É bom assistir. Eu mesmo, eu sou muito cinéfilo, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de séries. Mas que eu expliquei há pouco do uso da tecnologia. Não é não assistir. Então isso está me sugando meu tempo. Não é dessa forma. Mas como assistir, de que forma assistir. Eu tenho condições de dividir o meu tempo. Né? Fracionar o meu tempo. Exatamente. Se está faltando, se eu não olho para o meu planejamento, vamos dizer assim, que eu fiz na minha cabeça, ou que eu escrevi, não sei, e eu vejo que ali eu não tenho nenhum tempo para o meu filho, pera lá, vamos ter que rever isso aqui. Porque a primeira prioridade que tem que ter nesse tempo que está sobrando fora do trabalho é o filho. Né? É a filha. É o filho. É verdade. É igual assim. Que eu acho pode falar. Muito interessante a gente abordar esse tema. É o momento que a gente está vivendo. Sabe? Que as crianças estão em casa. Porque, por um lado, nós temos essa questão. Nós estamos focando muito no pais, né? nas formas de educação, né, na responsabilidade paterna e materna sobre a criança. Só que dentro dessa responsabilidade também é importante que a gente observe o momento que nós estamos vivendo e como essa criança está se portando a isso. Porque a criança ela está passando num momento em que ela não tem, ainda como nós adultos, capacidade crítica de entender o que ela está passando. E se para nós as mudanças dessa quarentena, dessa questão de coronavírus já está sendo forte, para as crianças então está sendo assim, um nível muito maior. Porque, por exemplo, eles perderam a escola, que é boa parte das nossas crianças em idade escolar passam muito tempo na escola. Né? Por exemplo, lá mesmo, eu trabalho com o programa de escola integrada. Para quem não sabe, a escola integrada ele é o contraturno, né? Então, os adolescentes, as crianças, todos os alunos, eles têm uma parte de conhecimentos regulares, né? Português, história, matemática. E no contraturno existem atividades mais variadas, né? Por exemplo, na escola que eu trabalho, nós temos música, nós temos dança, nós temos percussão, agora vai entrar flauta doce, nós temos contação de histórias, então tem uma série de conteúdos transversais, né, que trabalham junto com o regular e dessa forma a criança passa praticamente o dia todo na escola, né? Então isso foi tirado dessas crianças, agora eles são obrigados a ficar em casa, tirou a escola, tirou os amigos, tirou a convivência, né? O espaço que eles tinham, agora eles são obrigados a ficar num espaço reduzido. Nós sabemos que tem pessoas que têm um espaço pequeno na casa, divide com os irmãos. Até na questão do espaço, a escola tem um papel importante para a criança, né? E a criança está sem, né? Ela perdeu isso tudo.
tem nada disso mais. Então, quer dizer, como que essa criança está agindo isso? Eu chamo os pais, né, não só os pais, as pessoas que nos assistem, porque às vezes não é pai, mas tem sobrinho, tem madrinha, é padrinho, né, enfim. Observem as crianças. Elas também estão sofrendo e muitas vezes não estão sabendo pôr isso para fora, não estão sabendo colocar isso para fora, né? Eu acho muito importante os pais, neste momento, principalmente para os pais que estão aí com essa, como eu ouvi outro dia de uma colega que está desesperada com a criança dentro de casa, não sabe o que fazer com essa criança dentro de casa. Eu acho que um bom caminho aí para se começar a ter um norte do que se fazer, né, é justamente ter esse olhar para a criança, né? Entender que a criança usa do lúdico para se comunicar, né? O lúdico é a brincadeira, é o desenho livre, né? São tantas coisas que as crianças utilizam e no ambiente escolar, a maioria dos professores, se não todos, nós utilizamos o lúdico para a criança. É a forma com que ele está se comunicando com o mundo, né? Então, existe uma cultura, Fábio, existe uma cultura onde a criança ela é muito silenciada, né? A criança ela não pode falar, ela não pode expor o que ela pensa, o que ela sente. A forma que eu falo com a criança num tom muito de imposição, que tem que ser do meu jeito, e ela tem que entender que ela não pode sair de casa e pronto, né? E as pessoas abrem mão, né, dessa questão do lúdico, da criatividade, que é uma coisa que é a linguagem da criança. Eu acho que até você participou, você viu algumas palestras que eu dei lá nas escolas, e tinha gente que falava, nossa, como você consegue fazer com que esses adolescentes eles parem para te ouvir? E uma das coisas que eu sempre falava é isso, gente, a linguagem. Eu preciso entrar no mundo deles, na linguagem deles, para que eles me entendam. Não é isso que a gente faz com outros idiomas? Como que eu vou entender um outro idioma? Como que uma outra pessoa, né, de outro país vai me entender se eu não falar a mesma língua que ela? Né? E a mesma coisa essa questão da criança também, né? Eu preciso utilizar do lúdico, eu preciso utilizar da criatividade para falar com ela. Isso é uma coisa que as pessoas têm silenciado muito, né? É a fala da criança. A Silvia está falando aqui, ó, que eu achei interessante. Ela falou, tô pensando aqui que eu estou no caminho certo. Estou procurando todos os dias fazer algo com os meus filhos para que eles tenham boa lembrança da quarentena. Gente, e é isso. O Bruno também está falando, até uma planta necessita de atenção. A Priscila está falando que o tempo ele precisa ser de qualidade, não um tempo de qualidade. A Rosa está falando aqui, a Rosângela, amo ficar em casa. Esse momento de isolamento me faz afirmar o quanto amo a minha companhia. Gente, e aí entra tudo que a gente está falando. Por mais que a gente esteja vivendo esse caos, um momento assustador, por mais que seja uma tarefa difícil, né, a criação de um filho, a educação, por mais que tenha todos aqueles limites, igual você falou, de questão de espaço, né, que muitas vezes o espaço é pequeno, mas naquele meu espaço, naquilo que é meu, eu tenho que procurar usar da criatividade. Né? Para quê? Para que não gere um fator de estresse, para que não fique um ambiente tão pesado. Né? E isso é uma das coisas que tem gerado muito estresse nas pessoas, Fábio. Elas não estão sabendo lidar com isso porque elas estão sendo conduzidas pela situação, elas não estão vivendo. Elas estão deixando que as circunstâncias, os acontecimentos guiem a sua vida. E aí elas ficam perdidas, estressadas, sem saber o que fazer. Eu queria até aproveitar, antes que eu esqueça, gente, eu faço parte do Conselho de Psicologia daqui de Minas Gerais, eu faço parte da Comissão Educacional, né, de Psicologia Escolar, e nós recebemos 2 livrinhos, até mandei para você, né, Fábio, falando o seguinte, como você falar com seu filho sobre o coronavírus. Eu vou até mostrar aqui para vocês, eu não sei se vai dar para ver direito, está dando aí, né? Ó, coronavírus é uma série, deixa eu ler aqui, ó, série Pequenos Cientistas, o Mundo Invisível. Então é a ciência falada de uma forma infantil, tá vendo? Para como você falar com seus filhos sobre o que é o vírus, como que ele se propaga, o que você tem que fazer. Ele demora um pouco para carregar, tá vendo? Porque ele é bem ilustrativo, olha que legal.
E aí, por que eu quero apresentar isso aqui para você? Gente, porque é um material tão bacana, se você tiver aí sem criatividade, né, de como falar com seus filhos a respeito do vírus, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar, não agora, para a gente não bagunçar aqui, mas depois manda para mim um e-mail no direct, que eu vou disponibilizar para vocês esse material por e-mail, para que você use dessa criatividade que a gente está falando aqui, que você use o lúdico para falar com o seu filho, e você vai perceber que esse lúdico ele não vai servir só para ele, vai servir para você também, tá? Tem um outro aqui que eu quero mostrar também, que fala sobre o isolamento. Como que você vai falar com o seu filho sobre a questão do isolamento social? Deixa ele carregar aqui. Mas aí, qual que é o objetivo? Aqui, ó, gente. Cadê todo mundo? Tá vendo? Isso aqui é uma história de alguns bichinhos, tá vendo? Tem um coelho, tem a raposa. Ele tá demorando aqui a carregar. Eu acho que é o meu tablet, que tá um pouco pesado. Mas tá vendo? São vídeos muito lúdicos, bem ilustrativos, onde você pode sentar com seu filho e conversar a respeito do isolamento, conversar a respeito do vírus, porque a gente tem que entender que o olhar da criança, o entendimento da criança é diferente do nosso. Não adianta a gente chegar e falar, ó, fica em casa porque se você sair você vai ser infectado. Eu preciso usar dessa criatividade para que ele entenda. Então, se você tem interesse nesse material, que é muito legal, né, Fábio? A gente estava conversando sobre ele. Quando a live terminar, me chama no direct, manda o seu e-mail que eu vou disponibilizar esse material, tá? Pode falar, Fábio. Não, pois é, continuando nesse mesmo sentido que você está falando, que inclusive esses dois materiais são muito úteis, né, para falar com a criança. Então, assim, veja essa necessidade de conversar com a criança, sabe? Mas não só para eu falar para ela, eu impor esse conhecimento para ela. Sim, falando em criança, o meu tava ali quebrando as coisas, o meu gatinho. Olha isso, eu preciso mostrar para vocês, gente. Tá vendo? Educar filho não é fácil, ó. Olha onde ele tá. Em cima do notebook, quebrando tudo, tá vendo? Tô aqui falando de educação e o meu quebrando a casa toda. A minha aqui também, às vezes, dá muito problema. Pois é, mas assim, uma dica que eu deixo pros pais ou para quem está nos assistindo é isso, procurem deixar esse lúdico da criança ser expandido, né? Expor isso para fora. A gente sabe que tem muitas crianças que estão recebendo aulas online, tem atividades que os pais estão tendo que ajudar, né? E também tem as outras que não estão recebendo nada, como, que eu vejo uma grande dificuldade ainda para que isso se efetive em grande parte da população, né? Tem muita gente sem o acesso à tecnologia, sem o acesso à internet, enfim, vários fatores. Mas a questão independente se você está tendo aula online com o seu filho ou não, separe um tempo para você criar atividades com ele. Entendeu? Você vai cozinhar, tem tantas receitinhas na internet. Você pode cozinhar com seu filho, você pode cozinhar com seu filho, sabe? Vocês podem cozinhar em família, inclusive. Né? Vai fazer um biscoito, pega a massa, pega a farinha para mim. Vamos medir a farinha. Você já está treinando matemática sem perceber que você está treinando matemática. Ensina participação, né? Participação, como que não tem forma mais útil e mais eficaz de aprendizagem do que a prática, sabe? Sim. Pega um papel, depois que conversar com eles sobre o que está acontecendo, por que está todo mundo isolado, trabalha com ele, deixa ele desenhar, vamos desenhar sobre essa situação, o que está acontecendo? Vamos fazer um desenho sobre isso que a gente conversou. E a criança vai colocar ali na forma lúdica dela, né? O que ela está sentindo, como que ela enxerga essa situação. Eu até me lembro de uma colega que fez isso com a filha, e ela disse assim que o coronavírus era um ladrão, né? Como se fosse um vilão, né? E que a arma que a gente conseguiria vencer esse vilão era o sabão. Então, ela criou todo um texto, assim, sabe? Claro que do nível dela, né?
é uma criança de quarta, está no quarto ano ainda, mas assim, ela colocou que para vencer esse vilão, teria que pegar o sabonete e lavar as mãos. E aí ela conseguiu vencer o vilão, né? E enquanto o vilão não fosse vencido em todos os lugares, precisava ficar escondido para que ele não pegasse, né? Então, quer dizer, eu achei muito interessante que foi a forma que ela lidou, foi a forma que ela entendeu aquilo, né? Por mais que para a gente seja diferente, né, não é a forma como a gente vê no noticiário, por exemplo, mas essa criança, quando ela está assistindo o noticiário, ela também está assistindo. Sim. Filtro lá nas notícias, agora a criança está assistindo, vamos falar de forma lúdica para que ela entenda. Não, a criança está vendo tudo assim, nossa, se nós que somos adultos já não temos controle, que é uma coisa que nos tira, né, um pouco do eixo, não ter controle sobre as coisas, né? Ou que, pelo menos que seja um falso controle, né, sobre as coisas, mas né, que não está nem entendendo direito. Então é importante que os pais conversem com as crianças, o que está acontecendo, né? O porquê que nós estamos nesse momento, por que parou tudo de uma hora para outra, né? E também dê essa chance para a criança se manifestar, ou por meio de um desenho, ou por meio de um texto, né? Crie atividades lúdicas para fazer com essa criança, de interação, como a gente já falou da cozinha, mais atrás. Eu vi uma colega fazendo uma brincadeira na casa dela também, que ela pegou fios de barbante e amarrou, sabe? Fez vários, como se fossem barezinhos. Esticou bem, fez vários fios. E aí a brincadeira era que a criança é como se fosse um super-herói, tipo daqueles filmes de agente secreto, que tem um raio e precisa atravessar aquilo para chegar em algum lugar. Então ela fez aquilo num quarto da casa e colocou um fio mais para cima, mais para baixo, e a criança tinha que passar por entre os fios, de forma que não tocasse nos fios. E eu achei isso sensacional, porque a mãe ficou ali com o celular na mão, cronometrando. Vamos ver quanto tempo. Olha, você vai vencer o tempo, você não vai conseguir, sabe? E a criança ficou super empolgada, tipo assim, trabalhando o seu raciocínio lógico, trabalhando o seu psique, a sua psicomotricidade, né? Trabalhou muito o sistema motor da criança com isso, de ter que abaixar, de ter que levantar, né? Você vê a criatividade, né? Achei fantástico. E assim, hoje tem internet aí. Deixar isso como ideia também. Teve um outro pai também, colega, que ele pegou... Só dá uma acelerada aí que o nosso tempo também está cronometrado e está acabando. Esse aqui para finalizar. O que ele fez? Ele pegou folhas e colocou número 2, número sílaba bar. E aí ele fez uma série de números, uma série de sílabas e colocou no chão. E aí o objetivo da criança era ela pular entre as sílabas, ou entre os números do comando que ele desse. Então já estava trabalhando com a criança quais eram as sílabas, quais eram os números. Eu achei isso fantástico também. Então são dicas que a gente deixa aqui, né? Para que as pessoas façam em casa. Sim. E tem a internet aí onde você pode jogar lá e buscar brincadeiras, criatividade, uma coisa que você não gaste muita coisa. Aproveitando, gente, eu quero fazer um gancho. A nossa próxima live vai ser na próxima semana, mas o dia ainda não está marcado, tá? Mas vai ser justamente sobre isso, sobre criar uma rotina acadêmica e atividades dentro de casa, tá? Eu convidei minha prima, que também é pedagoga, é coordenadora lá em São Paulo, e ela vai trazer esse conteúdo pra gente, que é criar uma rotina acadêmica, até mesmo para quê, Fábio? Para quando essa quarentena acabar, que a gente vai acabar com isso aqui, e a criança voltar para a escola, ela não tem uma dificuldade. Então não perca também a próxima semana, tá? A próxima live. Nosso tempo está acabando. Eu queria só ler alguns comentários aqui, ó, igual a Carminha está falando, adaptar a tecnologia à educação, mas não somente ela, pois nossos filhos, alunos precisam ler e ouvir. A Rose fala da Escola de Paz. A Heloísa, minha amiga psicóloga, está aqui, ó, um beijo, Heloísa. Tem alguns comentários, deixa eu ver. A escola não educa, isso cada família precisa ter consciência, limite vem da família. Tem um comentário que eu achei importante, que fala o seguinte, ó, da Panela Doce Vida. Na minha época, éramos educados também na escola, pois havia respeito ao professor.
E aí eu estava pensando aqui, por que que havia esse respeito, né? Porque em casa existia esse trabalho, não é verdade? E aí, gente, nosso tempo está acabando, eu realmente não quero estender, eu quero fazer as lives de 1 hora, porque eu quero deixar esse gostinho de quero mais. Tem um comentário aqui, ó, nós somos educadores, educação vem de casa, não é nossa responsabilidade. Enfim, gente, eu estou percebendo que o pessoal interagiu bastante. Fábio, eu quero agradecer a você pela sua presença, tá? Você é um cara que eu admiro muito, né? Um amigo aí que eu ganhei para a vida. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Se despede aí rapidinho pro pessoal, que a gente só tem 3 minutos. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que acompanharam, né? Quem porventura vai assistindo a gente depois. E o recado que eu deixo é esse, gente. Façam esse isso aí, família e com os filhos. Que essa quarentena, eu sempre falo isso nas minhas lives, quem me acompanha sabe, ela seja um convite. Então, que hoje você faça essa reflexão, né? O que eu posso fazer para melhorar esse desenvolvimento acadêmico do meu filho? Qual criatividade eu posso ter, né, para diminuir esse momento de tensão, né? Porque muitas vezes essa birra, esse desespero que ele está fazendo, é isso que você falou, Fábio, ele está sinalizando alguma coisa, porque algo foi tirado dele, a escola, o contato com os coleguinhas. Então use a criatividade, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Gente, eu amei essa live, foi muito bacana. Obrigado pela interação. Ela vai estar disponível no meu canal do YouTube a partir de amanhã. E não percam, tá? Quem não me segue, sigam a minha página, sigam o Fábio também. A próxima live vai ser na próxima semana, falaremos sobre rotina, tá? Um beijo grande a todos vocês, um ótimo feriado. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem da saúde de vocês. Cuidem dos filhos de vocês, porque isso vai passar, gente. E a gente vai sair muito mais forte, vitorioso. Tá bom? Beijo grande a todos. Uma ótima noite. Obrigado. Obrigado, Fábio. Beijo. Eu agradeço.